Olha só, no verão também tem as picadas de inseto, que são um incômodo comum e que podem mesmo causar reações alérgicas graves para algumas pessoas. Para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto, recebemos a alergista imunologista Leda Almeida Sandrin. Doutora, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Todas as picadas de insetos podem causar uma reação alérgica? Então, as picadas de inseto, elas são, independente do paciente ter alergia ou não, ela injeta alguns produtos que são irritantes. Então, a maior parte das pessoas vai ter no mínimo uma bolinha vermelha, vamos dizer assim, uma pápula que coça. Nos pacientes alérgicos, aí pode ser um pouco diferente. Então, a gente divide em dois grandes grupos, né? Aquelas alergias que incomodam muito, mas que não são graves, mas o incômodo é grave, que são aquelas que dão aquelas machucadinhos, então forma aquela bolinha vermelha, na hora que leva a picada, some. 48 horas depois aparece um machucadinho que vai coçando, né? E aí pode ficar uns 3 meses. Esse é um tipo de reação alérgica. E o outro tipo de reação alérgica são aqueles pacientes que fazem alergias graves ao grupo que a gente chama de himenópteros, que são abelha, vespa e formiga. Elas são de uma família à parte. Então, a gente tem essas duas situações. E pacientes também que levam picada de abelha e vespa também podem, né, ter um desconforto de um edema local muito grande. E tem a questão dos mosquitos, que eu acho que é o mais comum, a gente estava comentando antes nos bastidores, que também podem causar um pouco esse desconforto, mesmo sendo algo mais comum no dia a dia. Isso, é comum, mas os mosquitos dão realmente muito desconforto. E tem um detalhe que se você coçar muito, você pode infeccionar. Então, em alguns casos, você pode ter uma infecção decorrente disso. Então, quando a gente fala em mosquito, a gente pensa assim, ó, em o mosquitinho pólvora, que até pouco tempo não tinha. Então, uns 10 anos atrás não existia esse mosquito, que é um bem pequenininho, que ele coça muito. Tem o borrachudo, que é aquele que parece uma bolinha preta, que sai um sanguezinho, que também coça muito, né? E temos os insetos que são, nesse grupo, tem o Aedes, inclusive, que são os pernilongos. Então, esses insetos, e pulga também, esses insetos que a gente chama de insetos que sugam, que é o mosquito, o pernilongo ou borrachudo, a gente trata esses pacientes assim, usando repelente, funciona muito bem, e é muito importante saber que o repelente não funciona para abelha, vespa, formiga e pulga. Por que isso? Porque se o paciente tem uma reação alérgica muito grave, pode ter anafilaxia, o repelente não vai protegê-lo disso, né? Mas o repelente ele funciona muito bem, principalmente os que são à base de caridina, duram um tempo maior, e a gente tem repelentes agora liberados para crianças até de 3 meses de idade. Então a gente vai lá e vê na especificação dele. É importante que sejam com pouco perfume, então esses que são em gel, em creme são melhores, e que se use e se reaplique, então ok. Agora, para alergia à abelha, vespa e formiga mais grave, a gente tem que lançar a mão muitas vezes um tratamento chamado imunoterapia alérgena específica, que você faz o diagnóstico do inseto que deu alergia, e aí você usa o veneno desse inseto para o paciente criar tolerância. E é um tratamento que funciona muito bem. E a mesma coisa para esses insetos que sugam. Porque esses que sugam, que dá essas lesões, né, na perna, que você está com algumas assim. Então, se você tem um pouquinho só, não é um quadro alérgico tão grave, você pode hidratar, usar um creme de corticoide na picada e usar repelente. Vamos dizer assim, que 70% dos pacientes ficam bem assim. Mas alguns pacientes têm uma tendência a ter rinite, asma, mas têm uma reação mais intensa muitas vezes. Aí, para esses também, a gente tem um tratamento que chama-se imunoterapia alérgena específica, que a gente usa o veneno desses insetos, compõe um tratamento que ele é feito sublingual e o paciente cria tolerância, ou seja, ele para de formar as feridinhas, para de fazer cicatriz e diminui a reação local. E logo após essas picadas, tanto de mosquito, de formigas, de abelhas, a gente pode colocar algo, a gente às vezes quer lavar logo, colocar um pouco de álcool, até o próprio vinagre os mais antigos falavam. Isso, a coisa mais importante é fazer assim, nesses insetos que sugam, vamos chamar assim, né, que é o mosquito, o pernilongo, a gente coloca gelo. O gelo faz vasoconstrição, não fica tão vermelho e evita a coceira. E imediatamente depois, geralmente a gente usa um creme de corticoide, uma pomada de corticoide. Que aí o médico explica, né? No caso de abelha, vespa, formiga ou esses que tem ferrão, abelha e vespa, alguns cuidados são importantes, porque a abelha, quando ela pica, ela tem um saquinho que tem um músculo. Então a abelha cai fora e fica aquele saquinho injetando, sem a abelha estar lá. Então, o importante, se levou a picada de abelha, a gente pega uma faca e puxa lateralmente. Então, tá aqui, né? Você faz assim, com uma faquinha ou com o dorso da faca, né? Não? Ou com uma espátula, você puxa, nunca puxar o ferrão assim. Que aí você aperta aquele saquinho e já tá mais. Você tira sempre empurrando nesse formato. Isso é bem importante.
coloca gelo e aí, assim, se é um paciente que já teve anafilaxia, porque já teve asma, urticária, a pressão abaixou, desmaiou, vomitou com a picada desses insetos, esse paciente sim, é um paciente com risco, inclusive de vida, ele tem que procurar realmente um alergista, ele tem que ter um plano de ação, ele tem que ter adrenalina para usar depois, e aí de acordo com o tipo de reação a gente organiza, se vai usar adrenalina, se vai usar antialérgico, se vai usar uma bombinha de broncodilatador. São dicas muito importantes. Essa da abelha até é diferente, não sabia sobre isso. Todo mundo tem mania de puxar o ferrão, né? O ideal é como se fosse raspar. Logicamente não é para machucar a pele, é só para tirar de da lado, maneira que aí você evita correta. de injetar. Doutora, muito obrigada pelas dicas e o mais importante é sempre o pessoal procurar orientação médica. Isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada.